Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O homem de quem os demônios tinham saído suplicava que Jesus lhe fosse permitido acompanhá-lo. Jesus, porém, o mandou embora, dizendo: Volta para tua casa, narra o que Deus fez por ti. E o homem foi por toda a cidade espalhando a notícia do que lhe fizera Jesus. Lucas 8, 38 a 39. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 878. Meta do dia: interrogar a consciência sobre seus atos, se não desrespeitou os direitos do próximo. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus a justiça nos momentos de injustiça. E estabeleça metas para que possas combater a injustiça, a irresponsabilidade e a omissão ao longo do dia. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti que nos auxilie a desenvolver a justiça, a desenvolver o amor e a fraternidade em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, temos novidades. Daqui a 3 dias nós vamos começar os nossos cursos. Você já pensou, já se programou, já se decidiu? Então, no próximo sábado, às 4h30 da tarde, nós vamos iniciar o curso Conheço o Espiritismo. Se você não conseguiu fazer a inscrição, o link está na descrição do nosso vídeo. Mesmo assim, você não conseguiu fazer ou não conseguirá fazer, vem fazer o curso da mesma maneira. A gente faz a inscrição no dia, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, tá bom? Então, estamos à tua espera. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984 667110. E lembrando, meus amigos, sábado também nós vamos retomar as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Vamos ter também a distribuição da sopa, a campanha de fraternidade Alta de Souza e o tratamento espiritual. Então traga a sua criança, vem participar com a gente. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Na difusão do Espiritismo. Na condição daquele consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem
nos mais variados núcleos humanos de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo. Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão número 798 de O Livro dos Espíritos, à qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados? Seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que, na difusão dos princípios espíritas, estamos todos em luta do bem para a extinção do mal e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Entre Irmãos de Outras Terras, da editora FEB, capítulo 2. E também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Na Difusão do Espiritismo. Meus amigos, nós sabemos, como está lá no capítulo 3, no capítulo 1, melhor falando, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, sob orientação dos espíritos superiores, ele faz a grande divisão das revelações. Então, a primeira grande revelação foi a revelação mosaica. Moisés trazendo para todos nós os nortes de condução de um povo bastante chucro, mas que mostra e aponta Deus para esses irmãos, sob o comando de Jesus. Mais tarde, foi preciso que o próprio Jesus, o próprio Cristo, viesse também trazendo para nós a segunda grande revelação. Então, Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Veio mostrar para todos nós que devemos viver de fato os ensinos de Deus. E se nós formos observar as leis divinas, que estão compostas em 10 mandamentos, porque as demais leis, elas são leis civis, leis de conduta, de relações humanas, né? Assim como nós temos aqui no nosso país, a Constituição do nosso país, diversos outros tipos de leis que vão normatizando partes específicas da convivência humana. Então, Moisés também fez isso. Além de receber os 10 mandamentos, que são as leis divinas, ele também precisou criar as leis humanas de convivência. E essas leis humanas, elas se perdem no tempo, porque a humanidade muda, as pessoas mudam, a evolução acontece. E aí há necessidade de alterações legislativas da convivência, atualizando as convivências, porque as pessoas vão se modificando. Mas a base da lei
são os 10 mandamentos. Essa é a base. E Jesus veio trazer essa lei, cumprindo-a na sua integralidade. E quando Jesus resume a lei em 2 mandamentos, e se nós formos pegar os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 3 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus e os demais mandamentos estão relacionados ao convívio familiar, ao convívio humano, melhor dizendo, né? Jesus vem dizer para nós que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele traz essa síntese dos 10 mandamentos. E ele diz, antes de ir totalmente afastar dos limites terrenos, depois de sua crucificação e morte, quando ele aparece aos seus discípulos, aos 500 da Galileia e assim por diante, ele informa que vai enviar um consolador, que é o Paráclito. E se nós formos analisar, não foi, o Paráclito não veio, o Consolador não veio na festa de Pentecostes, porque Jesus tinha se afastado há pouco tempo, então não dava tempo do pessoal se organizar ali já para receber o Consolador. O Consolador viria no tempo oportuno, que a humanidade estivesse pronta para receber o Consolador, em que as estruturas políticas, as estruturas científicas da humanidade estivessem bem avançado. E foi nesse tempo, no ano de 1857, que Kardec, então, começa a codificação da doutrina espírita, que é divulgada por meio da obra chamada O Livro dos Espíritos. Então, a partir desse instante, abre-se os céus. E em todos os lugares da humanidade começa-se a comunicações espirituais. E Kardec vai coletando essas informações. Lá na obra O que é o Espiritismo, vai relatar para nós que Kardec recebeu diversas brochuras, tipo de caderno, escrito de várias já situações que o pessoal antes de Kardec já estavam recebendo essas comunicações, que era o período das mesas girantes, que Kardec ele chega a participar desses processos das mesas girantes. Quando Kardec, eu digo que sempre que quando Kardec entrou na brincadeira, porque na verdade era um momento de diversão que as pessoas tinham, né? Eles iam para casa lá de uma senhora, para casa de um outro, para ver a mesa levantar, a mesa escrever palavras ou responder algumas perguntas com batidas e toques, né? E aí, de tanto insistir com Kardec, ele foi lá. E ao perceber que havia comunicações inteligentes e uma mesa não tem cérebro, não tem nada de inteligente, como que uma mesa pode dar respostas, escrever frases com seus toques, com suas batidas ali? Então, quando Kardec entra na brincadeira, a brincadeira perde a graça, porque daí ele começa a questionar tudo aquilo, começa a montar questionamentos, perguntas e quer respostas. E aí ele pega tudo aquilo que já tinham passado para ele, essas brochuras, e ele vai codificando, sintetizando, reorganizando os textos por ordem, por assuntos. Então ele monta aí o Livro dos Espíritos. Mas com o passar do tempo, ele vê que precisa melhorar o Livro dos Espíritos, que quando ele faz a segunda edição, veio um livro mais completo, com mais perguntas do que na primeira edição. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela veio como o consolador prometido por Jesus para a humanidade inteira. E o espiritismo, ele
fará parte, já faz parte de todos os ensinos religiosos. Somente os cristãos que ficaram reticentes nessa questão da comunicação espiritual, porque todas as outras religiões já têm essa questão da reencarnação, já tem a questão da comunicação com os espíritos, todas elas já tinham. O judaísmo já tinha isso em si, eles acreditam na reencarnação. O, o, o pessoal budismo, o pessoal da Índia. Então, todo esse pessoal já acreditavam, já acreditavam, não, eles já sabiam que existiam isso. E quando Kardec faz todo esse processo de codificação, ele vai nas bases do Pentateuco judaico para poder entender os processos reencarnatórios. E aí, lá na base do Pentateuco mosaico, ele consegue ali trazer toda essa parte de reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos. Então, quando Jesus traz para nós essa grande revelação, que é a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, que vem como base do Cristo, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz que os céus se abriram. Então, os anjos saíram para todos os cantos anunciando. Então, chegou a hora dos clarins ecoarem em todos os lugares. Isso lá nos idos de 1856 em diante ali, seguintes, né? Até os dias de hoje e assim por diante. Então, a doutrina espírita é a grande revelação que Jesus veio enviar para todos nós, né? É o consolo prometido por Jesus. Porque agora nós entendemos que há uma comunicabilidade com o mundo espiritual. Não morreu e acabou. E que todos nós continuamos vivos. Morre o corpo físico, mas a alma, o espírito, o princípio inteligente que animava aquele corpo continua vivo. Então, é isso que é muito importante e é interessante na doutrina espírita, né? A doutrina espírita é maravilhosa. Nós espíritas é que somos danados, né? Mas o espiritismo, a doutrina, a sua base, ela é maravilhosa. E ela está toda centrada no Evangelho do Cristo. É que nós temos dificuldade de interpretação. Então, aí a gente cria um monte de outras situações. Meus amigos, falei demais. Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, encerrando esse momento. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós agradecemos a Allan Kardec, esse missionário de primeira hora, que compreendeu o chamamento do Pai e doou-se, junto com mais outros irmãos, nessa falange maravilhosa do Espírito de verdade, o Consolador prometido. Que possamos, Jesus, a cada dia mais nos envolver, nos dedicar, nos comprometer com o teu Evangelho. Fica conosco. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.